que o tomate foi fazendo bambu? Ah, meu Deus, começou com essa história. Essa é a Tirar o especialidade extrato, da né, César, cara? Tirar o extrato. Muito bom. Eu tenho outra pra muito bom. ti. Eu tenho outra pra ti. Tinha 2 caixinhas de leite atravessando a rua. Uma foi atropelada e morreu. A outra foi atropelada e não morreu. Por que que ela não morreu? Amor, tu não sabe essa. Nossa! Para! Ai, que das piadas! Para! Ai, eu não sei. Porque a outra era longa vida. Isso é antigo, né, rapaz? Oxi, cara, eu sou da não sabia essa também. 26 anos, né, meu amigo? Tá, e onde que os Minions moram? Onde os Minions moram? Não, isso é muito atual. Eu nunca nem assisti Minions pra começar. Eles moram nos condomínios. Não, velho. Era isso, pessoal. Nós encerramos mais o Podtalk. Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos passando aqui para mais um material do Podtalk e se eu fosse você não perdia por nada, fica até o fim desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Hoje estamos aqui com a nossa amiga Andressa. Seja muito bem-vinda, minha querida. É uma honra, um prazer ter você aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da sua história. Beleza? Prazer é todo meu. Prazer estar gravando com os meus conterrâneos. My friends. Nem disfarça que nem tem saudade da gente. É, né? A César que morava aqui com a gente, né? Mas Só achava que ela ia... E viajar pra me ver ninguém quer, né? Só eu que tenho que voltar. achava que, né? Que ela tinha sofrido, chorado e tal. Mas parece que não. Então, gente, hoje nós vamos bater um papo aqui com a Cessa, né? A Andressa, mais conhecida como Cessa. Ela vai contar um pouquinho sobre como foi a conversão dela, sobre o que você fazia, né? Mais um atleta, a gente só Meu só Deus, tem verdade. atleta, Não, né? e nada intencional, né? Nada Não. intencional. Só falta a gente mesmo, né? É, atleta. A Cessa vai contar um pouquinho da história dela, de onde ela saiu, como ela foi parar em São Caetano, né? De Chapecó pro mundo. Conta aí pra gente um pouquinho, Cessa, como foi a sua conversão, como você saiu do... Você jogava o quê? Vôlei. Isso aí, eu sabia. Minha amiga. Jogava futsal, né? Então. A minha vida começou quando eu nasci. Ai, Não nesse ponto, você pula um pouquinho mais pra frente. sorry. Então, eu... Desde novinha eu jogava vôlei, né? Sempre tive muito problema em casa com os meus pais e eles sempre brigaram muito. E aí eu entrei no vôlei, eu queria jogar futsal, mas daí não deu certo, daí eu fui pro vôlei mesmo, que era o que tinha mais perto. E aí eu comecei a jogar quando eu tinha uns 9, 10 anos por aí. E joguei até os meus 19. E eu sofri muito por causa do vôlei, porque o meu sonho ele foi basicamente interrompido por uma pessoa, né, que era o meu treinador, que ele me mandou embora. Ele foi basicamente me mandou embora. Mas não fazia muito sentido naquele momento, né? E aí depois eu tentei ir pra outra cidade, continuar jogando, tentei ir pra São Paulo, fazer peneira, fui sozinha, peguei minha malinha, fui sozinha lá. O que é fazer peneira? Fazer peneira é fazer teste. Fazer teste, pessoal, pra você que não sabe. E aí eu fui pra São Paulo, fiz teste, voltei, aí eu namorava naquela época e eu estava em um relacionamento abusivo, mas eu não sabia, eu achava que eu era apaixonada, que ele era apaixonado por mim, mas na verdade não Assim era é o nada, amor. E assim não é o era amor, nada né? disso. Então, deixa eu ver o que mais que aconteceu. Ah, tá, e daí em 2015 foi quando eu terminei esse relacionamento, que era já tinha passado uns 2 anos e pouquinho. A gente terminou. Em 2015 a minha vida virou do avesso. Porque começou em janeiro de 2015, fui sequestrada, passei por Meu um Deus, sequestro. sério? Passei por um Caraca, eu sequestro, não um sabia disso. assalto à mão armada, fui largada no meio do mato, corri pro meio do mato. Meu Deus. E naquele momento eu fiquei muito tranquila. Enquanto as meninas que estavam do meu lado nesse sequestro, elas choravam e ficavam rezando Pai Nosso, Ave Maria e tudo que tinha, né? Só faltava um terço lá. E eu tava muito tranquila, eu só pensava que não ia acontecer nada. Parecia que existia uma convicção dentro de mim que a minha vida, ela não tinha sido vivida ainda para ser interrompida naquele momento. E aí, depois disso, minha vida foi só água abaixo. Só ladeira abaixo, isso.
Água Fui baixa acho que não sequestrada. funciona. Até aí, tudo bem. É tipo Só isso. que aí depois disso só piorou, né? Porque aí eu gostava muito do meu ex-namorado e eu comecei a ir muito pra festa, comecei a beber muito, comecei a usar drogas, né? O que me ofereciam eu queria. Então a minha vida, ela tava péssima, né? E aí eu não parava em casa. Quando eu parava em casa, eu só brigava com os meus pais, com meu irmão. Então foi um momento assim que eu já não sabia mais o que fazer. Tanto que a última festa que eu fui foi em janeiro de 2016 e uma semana antes de ir para essa festa, um amigo que ele ia para as festas para evangelizar. Aquele jeitinho. É, E aí, cara aí. eles iam para dois amigos, eles iam para as festas com a gente, iam para onde a gente tava, eles estavam, mas eles sempre falavam: "Ô, mas sábado tem culto, vamos lá na Jet?" E aí um dia a gente falou: "Tá, vamos, né? Ver o que é. Vamos ver o que tá acontecendo lá." E eu lembro que nesse sábado que eu fui no culto de jovens, eu lembro até que foi o Pacheco que estava pregando. Eu não lembro nada que ele falou, nada. Eu só lembro que eu chorava. E no final do culto ele falou: "Se você sentiu essa palavra no seu coração, fica de pé que eu quero orar com você." E eu fiquei de pé e eu olhei pro lado e as minhas amigas estavam todas sentadas olhando pra mim, apavoradas. E eu aqui, ó, secando o pescoço de tanto que eu chorava. Aí, durante a semana, a gente saiu pra tomar tererê na rua e a gente tava com esses amigos evangelistas festeiros. E aí a gente começou a conversar, né? E eu falei pra minha amiga: "Meu, foi tão legal aquele culto, vamos de novo?" E ela falou: "Vamos." Só que daí eu lembrei que tinha uma festa no próximo final sábado. de semana. Meu Deus. Aí eu falei: "Não tem como a gente ir, né?" E daí ela: "Ah, é mesmo, a gente já pagou e tal." Aí a gente foi pra festa. Só que nessa festa, a gente tava tomando vodka numa melancia e eles tinham colocado êxtase dentro da melancia. E a Meu gente não Deus. sabia. E a gente tava muito louca, passando a melancia pra festa inteira. E aí a gente queria que todo mundo tomasse também. E nisso eu acabei brigando com a minha melhor amiga naquele tempo, né? A gente brigou muito feio. Ela falou que ela não queria mais olhar na minha cara, que ela não sabia mais o que fazer, o que falar, de tanta coisa errada que eu fazia naquele tempo, que ela não aguentava mais andar comigo. E eu fiquei assim: "Poxa, nossa." Que isso? Aí eu falei: "Tá bom, né?" E eu falei: "Cara, a gente tá muito louca, vamos conversar outro dia." Daí ela: "Eu não quero mais conversar com você." Daí ela foi embora e eu fiquei lá, dei um jeito de ir embora também. E aí, no domingo, depois dessa festa, eu lembro que eu fui na casa da minha vizinha e eu falei assim: "Ana, aconteceu isso, eu tô mal, vamos fazer uma novena?" Daí ela: "Novena?" Daí eu: "Vamos fazer 90 dias, a gente não vai mais pra festa, a gente não vai ficar com ninguém e a gente vai pra igreja." E daí ela: "Tá bom, vamos." E aí nisso, ela começou a namorar com outro cara, assim, tipo, passou umas 2, 3 semanas e ela começou a namorar com o cara. E eu continuei, né, que eu Você chamei... abandonou na novena. É. E a novena? Aí eu chamei esse meu amigo, né, o evangelista das festas, e eu falei: "Se eu for pro culto, você me espera lá na porta da igreja?" Daí ele: "Sim, claro, te espero." Aí eu fui e depois eu nunca mais parei de ir. Tanto que isso tudo aconteceu em janeiro. E aí em fevereiro tinha o retiro de carnaval, que foi o último retiro que teve. Que foi? Em 2016. Aí eu lembro que eu fui pro retiro e todo mundo assim nos grupos, né, falando: vamos não sei pra que praia no carnaval, vamos ferver, vamos Carnaval fritar, mata pau. e não sei o quê. E aí eu falei: "Eu vou pro retiro." Deles: "Sim, eu também vou pro retiro." E eu ficava: "Não, mas é sério." Deles: "Sim, eu também tô falando sério." Eu ficava: "Poxa vida, hein? Tô desacreditada mesmo da população brasileira." E aí, eu lembro que nessa semana que tudo isso tinha acontecido, eu mandava mensagem nos grupos, mandava mensagem para as minhas amigas e ninguém falava comigo. Era como se eu fosse invisível, sabe? E foi muito estranho pra mim, porque eu mandava mensagem para as pessoas visualizavam e elas me ignoravam completamente. Eu lembro que eu cheguei no retiro e as pessoas da igreja me abraçaram de tal forma que eu nunca tinha sido abraçada. Porque ninguém perguntou do meu passado, ninguém perguntou
o que você fez para chegar Ninguém até te aqui? acusou. Ninguém... Então simplesmente as pessoas elas queriam ser minhas amigas porque a gente estava no mesmo ambiente e elas não me olhavam com olhos de julgamento, como as pessoas que estavam no mundo comigo me olhavam. E eu lembro que nesse retiro um pastor, que eu não lembro nem o nome dele, ele falou bem assim numa pregação: você já se sentiu invisível? Você em algum momento parecia que todo mundo te ignorava? E eu ficava assim, poxa, Tá falando comigo? será que ele tava no grupo? Provavelmente, né? E aí ele falou, sabe por que isso acontece? Deus te fez invisível, para que a única pessoa que seja visível para você seja Ele. Uau. E aquilo me marcou muito, sabe? Porque Jesus me abraçou naquele momento. Ele me tomou para Ele de tal forma que, cara, eu não senti falta das coisas do mundo. Eu não senti falta de festa, eu não senti falta de balada, eu não senti falta de bebida, de nada. E as pessoas da igreja, elas estavam caminhando comigo, estavam me abraçando, andando comigo, tinha clã, tinha culto, tinha tanta programação para fazer Coisa não falta. que eu não tinha nem tempo para pensar nessas coisas. E as pessoas realmente se importavam com a minha história, o que eu queria ser, o que eu queria me tornar, e elas estavam dispostas a me ensinar a ser alguém melhor, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito e que eu nunca mais desviei, né? Em relação, assim, a me afastar da igreja, me afastar das pessoas da igreja, isso nunca aconteceu. E a minha maior dificuldade era na questão de relacionamento, porque como eu tinha muito problema com paternidade, eu queria ser aceita por alguém. E Deus preparou o tempo certo, assim, para cuidar do meu coração, para me ensinar que Ele era o meu pai e que eu não precisava do amor dos homens para ser aceita, para ser, como é que fala? Para ser afirmada. Então eu precisava apenas do amor de Deus, entender que eu era filha dele, que eu era filha amada, que eu era aceita por ele, e isso era o suficiente. E aí tô aí. Aí tá aí, daí... Até hoje, seguir nisso. Cara, que louco, né? Você vê a maneira com que Deus age especificamente na vida de cada um para atrair até o amor dele, atrair até a presença dele, para nós entendermos que tudo aquilo que ele nos oferece é muito maior e melhor. Eu costumo falar que não é uma troca, porque troca, quando você faz um negócio, quando você troca algo por outra coisa, é uma troca justa, é uma troca, muitas vezes é uma troca que vai trazer benefícios para os dois lados. E a nossa vida sem Cristo para uma vida com Cristo não é uma troca, porque Ele está muito além do que qualquer outra expectativa que a gente possa ter fora de uma vida com Ele, né? E foi muito engraçado que para mim, eu passei um ano no quartel e eu também me distanciei dos meus amigos daqui da cidade, de Chapecó. Então quando eu voltei para cá, foi muito mais fácil daqui a pouco não se relacionar tanto com os meus amigos que eu tinha antes, porque eu já estava um ano distante, né? Então, tipo, parou de falar, já não tem muito mais assunto e tal. E foi também quando eu entrei na igreja, e a igreja, né? Nós, as pessoas, abraçaram, né? Sem acusação, sem perguntar. E aos pouquinhos as feridas elas vão sendo cicatrizadas, né? Aos pouquinhos as feridas vão sendo cuidadas. Às vezes a pessoa nem sabe que está falando de um problema nosso, mas como você disse ali que você estava se sentindo invisível, né? O pastor foi usado, foi boca de Deus naquele lugar para curar uma ferida tua de um momento. E assim, eu creio que na nossa caminhada, você citou ali que você nunca se desviou, né? No sentido... Mas muitas vezes a nossa fé ela enfraquece, muitas vezes... desviar de sair da igreja. Desviar de sair da igreja, né? Sim, com certeza. De tudo, desistir, largar, chutar o balde. Desistir de parte. Mas tipo assim, com certeza a nossa fé muitas vezes ela enfraquece, né? A gente é questionado por muitas coisas, a gente questiona Deus por muitas coisas. E muitas vezes a nossa fé enfraquece, mas o engraçado é que Ele mesmo vem trazendo o renovo, né? Ele mesmo vem trazendo a cicatriz, o remédio, né? Para curar todas as nossas feridas. E muito, muito massa isso tudo que você compartilhou. Eu acho que o testemunho, sim, ele edifica o testemunho. Quantas pessoas estão nos escutando, nos vendo, e quantas pessoas você já contou isso, que talvez já tenha curado, né? As pessoas sendo transformadas através de um testemunho, né?
E é muito engraçado, porque olhando lá atrás, quando te mandaram embora do time, a gente não entende, né? Eu acredito e sei que no momento você ficou, meu Deus, como assim? Chorava. O que é isso? Eu chorei, meu Deus. Quanta lágrima derramada. Nossa, podia ter enchido uma piscina. Mas a gente olha hoje e olha quanto tempo depois você conseguiu entender o porquê de tudo, né? O porquê que as coisas acontecem, a hora que as coisas têm que acontecer. E nem tudo a gente entende o porquê, né? Nem tudo a gente entende a razão. A gente aceita, porque a vontade de Deus, ela é soberana. E a gente sente que o nosso coração, ele fica em paz quando a gente tá vivendo dentro do propósito de Deus. O nosso coração, ele fica em paz. A gente para de querer questionar tanto as coisas do passado e a gente passa a desfrutar do presente e semear no nosso futuro. E existe uma paz, né? Que excede todo o entendimento. Ou seja, vai procurar entender essa paz, você não vai conseguir. Simplesmente você vai viver, né? Ela excede todo qualquer entendimento. Então, muitas vezes na hora, N situações, né? A gente se questiona, a gente briga com nós mesmos, com as pessoas. E o mundo vai acabar, né? Os porquês, o mundo vai acabar, minha vida se foi e tal, né? Mas depois Deus, ele vem nos mostrando que é para nos lapidar, né? Que é para nos forjar. É no fogo mesmo. É dificilmente acontecer no amor, né? Muitas vezes é na dor, muitas vezes é no fogo mesmo. Então, cara, eu só sei que as pessoas, elas ficam mais fortes depois disso, né? É isso aí. Ficam mais fortes depois disso, com toda certeza. E Cessa, conta pra gente aí o que você tem feito agora, né? Você que agora já saiu de Chapecó, esteve envolvida na igreja, hoje está em um outro lugar, em um outro ambiente, até mesmo dentro da sua profissão, né? Continua na mesma profissão, mas em um outro meio. Como você pode levar Jesus para as pessoas através do que você tem feito agora? Então, quando eu estava aqui em Chapecó, tinha o clã, eu era líder, eu discipulava muitas pessoas, tinha muita coisa para fazer na igreja e eu estava no último semestre da faculdade, tinha 2 estágios, tinha TCC, eu tinha tanta coisa para fazer aqui que no momento eu já sabia que 2018 era o último ano que eu ia completar em Chapecó, que eu ia ficar até o final, porque isso era uma coisa que Deus já tinha falado especificamente comigo. Sabe o que você me contava? Eu não acreditava. Ela falava assim, amiga, eu tenho mais 6 meses aqui. Eu falei, aí eu fico só mais esse ano aqui. Eu falei, vai nada, que isso? E o maridão já tava lá sorrindo. Eu tava tudo pronto já. E foi muito louco, assim, porque, tipo, eu já tinha essa convicção no meu coração, né? E em janeiro de 2019 foi um tempo que eu tive o privilégio de poder fazer missão em Alagoas, no Íris Alagoas. Foi um tempo muito bom. Eu servi na escola Awakening lá em São Paulo e depois eu fui para esse tempo de missão. E nesse tempo Deus me deu uma data, que era 11 de agosto. E eu fiquei 11 de agosto, coisa louca. Aí eu fiquei, tipo, não tinha nada, só tinha 11 de agosto, mas eu não sabia de que ano que ia ser. Aí teve um dia que eu resolvi olhar no calendário. E 11 de agosto de 2019 era Dia dos Pais. E no Dia dos Pais estava almoçando com a minha família. E o meu pai, sem querer, sem saber, ele me abençoou, me mandando embora. Vai, pega a linha aí e se some. Porque meu pai, ele não é cristão ainda, mas em breve será, em nome de Jesus. Amém. E eu lembro que ele falou assim, filha, ele era muito difícil ele me chamar de filha. E aquele dia a gente tava falando de outras coisas, a gente tava falando de casamento, uns negócios assim, nada a ver. E ele falou, filha... Nada a ver o casamento. E ele falou, filha, eu criei você pro mundo, eu não criei você pra ficar aqui. Então se você for, você tem a minha bênção. E eu fiquei, quem tá aí? E eu entendi aquilo como o meu pai me abençoando. Só que eu já tinha organizado tudo pra ir embora em agosto. Mas o meu pai ainda não sabia. E depois daquele dia a gente acabou conversando e tal, né? Eu já tinha me organizado com o meu excelentíssimo esposo, que naquela época a gente namorava. E foi uma coisa foi tudo muito rápido, né? E a gente acabou indo pra São Paulo. E chegando lá, eu me deparei com uma realidade
muito, muito diferente daqui. Mas não é pouco, é muito. Porque aqui você quer atravessar a cidade, em 10 minutos você atravessa. Lá, você, em 10 minutos, você anda 3 quadras. E quando eu cheguei lá, a gente tava um pouco em cada igreja, né? A gente tava indo em 2 igrejas, mas eu já sabia, o meu coração já tinha uma convicção da igreja que eu queria ir. E era só uma questão de tempo pra gente congregar naquela igreja, porque ele ia na Por Amor e eu tava indo na Reino. E aí eu falava assim, Deus, se for da tua vontade, coloca no coração do teu filho. Até que E eu ele... sei que era tua vontade. Até que chegou um dia que ele falou, amor, vamos pra Reino? Eu falei, vamos, se você quer ir, né? Se você insiste tanto. E aí a gente acabou indo pra lá. E quando eu cheguei na igreja, eu falava pra minha pastora, eu falava, Isa, eu tô ansiosa, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa pra fazer? Posso servir? Posso limpar? Posso fazer alguma coisa? Vamos fazer um clã? O que é clã? Vamos fazer âncora? Vamos fazer uma célula? Vamos fazer qualquer coisa? Vamos pra rua? E eu queria fazer alguma coisa. E aí eu lembro que ela sentou do meu lado assim, Andressa, todo mundo que transiciona pra nossa igreja sempre chega meio afobado assim, né? Eufórico, né? Mas eu quero te falar uma coisa. Será que não é tempo de você descansar em Deus? Você entender o porquê você tá aqui e você entender qual é o seu próximo passo? E ela falou assim, mansa. E eu falei, Isso ai, você já cara, tá acelerando. eu quero fazer alguma coisa. Não, eu não acho. E aí a gente conversou, né? E eu fiquei assim olhando pra ela. Só isso. É isso aí mesmo, então. Ela falou mais Aí- rápido, vamos. Aí eu lembro que eu fui pra casa e eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque eu realmente estava muito ansiosa, porque eu saí de uma realidade em que eu falava, Deus, me dá férias, por favor, eu não aguento mais tanta coisa pra fazer, tanta coisa, eu tô cansada, Deus, é o tempo todo cuidando de gente, fazendo pros outros, eu não ganho nada. E quando eu cheguei lá, Deus separou esse tempo. Ele separou as minhas férias. E eu até brinco, eu falo que 2020 foi um ano sabático pra mim, porque foi um ano em que Deus ele me levou a um tempo de conhecer, entender quem eu era. Eu passei por um processo com psicóloga, passei por um processo com coach, para ter esse autoconhecimento. Porque por mais que a gente receba isso dentro da igreja, a gente receba esse apoio dos pastores, dos discipuladores, existe algo mais profundo. Sim. E os profissionais, cara, a gente Estão aí pra precisa... isso, cara. É pra isso. Então, aí pra isso. A gente precisa entender que Deus capacitou eles também. Com certeza. Assim como Ele nos capacita, Ele capacita essas pessoas para que elas tenham um entendimento mais profundo, elas tenham mais conhecimento e elas possam nos ajudar. Que às vezes eu tô falando batata, mas significa água. Sim. E a pessoa ela vai falar, não, você tá falando batata porque você tem que tratar a casca, entendeu? Não é água. Então, são coisas que eu aprendi muito ano passado, que antes de querer liderar outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas, eu precisava me conhecer. Eu precisava liderar minha própria vida. Eu precisava parar de empurrar as coisas com a barriga, ficar só pesquisando na hora ali e conversar com uma pessoa. Não, eu precisava entender o que me atrapalhava, né? O porquê que a minha ansiedade ela acabava voltando, né? Eu tive muito problema com ansiedade, principalmente no ano passado. E eu queria entender o porquê que isso acontecia. Eu queria entender por que tudo acelerava, por que vinha um medo do além sobre a minha vida. E eu não podia ajudar uma pessoa se, cara, eu não conseguia me ajudar. Eu fico batendo aqui sem querer, desculpa. Tudo bem. O Luiz que se vira depois. Então, foi basicamente isso, né? Aí eu fui pra lá, aprendi muitas coisas. E esse ano foi eu já tinha um entendimento, até porque o Rafa, uma vez, eu lembro uma oração que ele chegou, estende a mão aí, eu vou orar por você. Eu falei, caraca, velho. Tá bom? Bem quietinho. E ele falou muito sobre liderança, né? Que ele via muitas pessoas vindo atrás de mim em relação à liderança. Não sei se você lembra disso, eu lembro, né? Que eu recebi a palavra. Isso diz, tá dizendo, né? E eu lembro desse momento porque foi uma das primeiras palavras que eu recebi sobre liderança, mas isso já estava no meu coração. E todo esse ano de 2020 eu li muito sobre liderança, muito. E no começo desse ano eu recebi muitas palavras, né? Eu fui pro Awaken de novo. Eu recebi muitas palavras sobre maternidade espiritual, sobre liderança feminina e que o Senhor ele estava preparando as filhas espirituais que ele ia me entregar. Acabou o Awaken, cara, tem 3 mulheres, 3.
pode ser pouco, né? Mas para Deus é muita Sim, coisa. com Para mim certeza. também é muita coisa, porque são vidas. E essas 3 mulheres, elas me procuraram procurando por acompanhamento, né? Por conta da igreja local, algumas são filhas de pastor e elas não têm tanto esse cuidado da igreja local, pelas pessoas acharem, se você é filho de pastor, você já sabe Se tudo. vira, Você não precisa. Então, graças a Deus, o Senhor permitiu que hoje eu possa caminhar com essas mulheres, uma de cada canto do Brasil, e tem sido um tempo muito incrível, porque eu tenho aprendido muito com elas também. E ano passado foi o ano que Deus me preparou para viver esse momento. E eu Massa. creio que muitas coisas ainda vão vir pela frente, né? Não, e muita coisa também, né? Você disse, a gente vive intenso, né? Com muitas coisas. A gente aqui, a gente trabalha muito, né? A gente quer avançar demais, né? E realmente chega uma hora que você, né? Tem que pôr o pé no freio, tem que tirar o teu tempo, tem que ficar mais de boa e tudo mais. Essa é a importância de você gerar pessoas para quando você sair, ter alguém que continue, ter alguém que faça, né? E você também, casou, né, cara? Então tem uma casa, tem que edificar o teu lar, tem tudo, tem as responsabilidades mudam também, né? Então eu vejo assim que tudo foi uma transição que, como você bem falou agora, onde Deus te preparou e tem te capacitado ainda, né? Ele aperfeiçoa, né? Ele começa a boa obra, aperfeiçoa e termina a boa obra, né? Então ele vem fazendo isso na tua vida, né? E creio que vai fazer através da tua vida. Você disse assim, 3 pessoas, né? Talvez para nós, ou talvez até você tenha pensado, só 3 pessoas. Mas talvez uma dessas 3 pessoas, quantas pessoas não vai ajudar? Através disso. Né? Então a gente olhar para números, a gente olhar para quantidade é limitar Deus. É limitar Deus do que Ele pode fazer. Se a gente pudesse dizer, Deus, pare, né? Não pode fazer isso. Mas eu vejo que muitas coisas o Senhor, né, reservou para você e te ensinou, como você bem falou, nesse último ano. E sensacional, né? Sensacional. É isso aí. E cada fase que a gente vive é uma preparação para a próxima, né? É um aprendizado de tudo. Então, muito obrigada, Cês, por esse bate-papo. Eu que agradeço a preferência. Volte sempre. É isso aí. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda, né? Você sabe que você tem uma casa aqui, mas sabe que a nossa igreja, nós somos casa para você. Eu te falei quando você foi embora para São Paulo, né? Que a gente sentiu um pouquinho, né? Mas tudo bem, né? Era propósito de Deus. Sim. Sempre bem-vinda aqui. Isso aí, se você quer acompanhar um pouquinho sobre a vida da Cessa, nós vamos deixar as redes sociais dela aqui. A rede social, não, Instagram. Quer deixar teu WhatsApp? A gente vai deixar o @ do Instagram dela aqui. Você pode conhecer, acompanhar um pouquinho mais dos projetos que ela faz através da profissão dela, do CrossFit, enfim, o quanto Jesus usa a vida dela. Acompanha lá e você vai ser mais que abençoado. Isso aí, gente. Obrigada. Até a Beijo, um próxima. abraço. Até mais.